Então, o que tem que ficar muito claro para nós é que, na verdade, o pão físico e o cálice de suco de uva ou de vinho que são consagrados no culto de Santa Ceia, eles não se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Isso realmente tem que ficar muito claro. E também, tampouco, eles ficam com alguma virtude especial que a pessoa vai ingerir e vai fortalecer a alma, vai atingir a alma, criando algum efeito de santificação, de purificação, de alimento, de fortalecimento do espírito, da alma. Isso realmente não vai acontecer. Porque o pão físico, isso tem que ficar muito claro para nós, é que o pão físico não tem o poder de alimentar a alma, que é espiritual. O único pão que tem poder para alimentar a alma, que é espiritual, é o pão da verdade, o pão da palavra de Deus, quer dizer, a pessoa de Jesus Cristo, né? Revelado na sua palavra. Então essa palavra sim é espiritual, né? Por isso que Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, né? Então não é realmente o pão físico, mesmo ele consagrado, ou o cálice do suco de uva, do vinho consagrado, não vai realmente ter uma virtude que venha a alimentar a alma da pessoa. Isso realmente não vai acontecer, isso não tem como acontecer, né? Tem vários versículos da Bíblia que dá-nos esse entendimento acerca da importância da palavra de Deus enquanto o pão da vida, né? Então, até também temos a palavra de Deus representada como o leite racional, não um leite que a gente, né, pega aí da vaca. Não é. Então é o leite da verdade, é o leite da palavra de Deus. Mas vamos ler aqui em João, deixa eu ver, João 6, 51 a 59. Vou pedir para a Sueli ler. João 6, 51 a 59. Porque eu acredito que é aí que vem determinadas confusões, em que Jesus está falando para todos os discípulos a respeito da pessoa dele, né? Do que ele representa. João 6, 51 a 59. Vamos ver. 6, 51, 59. João 6, 51, 59. 51. Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir? Não, 6. Pois é. 6. Não, 6. 6. Tá, ótimo. João 6, 51, 59. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeira é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas nas sinagogas, ensinando em Cafarnaum.
Então é isso. Na verdade, este é o pão que desceu do céu. Então, quando ele está falando que aquele que não comer da minha carne, né, e não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo, ele está evidentemente falando a respeito da morte que haveria de dar a legitimidade à sua palavra, né, que seria agora anunciada como um novo testamento, então teria autoridade para gerar os efeitos na alma da pessoa, criando vida, né, na alma da pessoa. Então, ele é o pão vivo que desceu do céu, mas não como o pão físico, não como sua carne física, não. A carne que ele está aí falando e o sangue que ele está falando é a representação da morte pela qual ele haveria de passar para a salvação da humanidade, né? Para dar autoridade à sua palavra, quer dizer, para realmente o verdadeiro pão, que é a palavra dele, tivesse o efeito que até hoje produz em nossas vidas, que é justamente darmos uma vida espiritual, né? Darmos o crescimento espiritual. Então é exatamente isso que Jesus está falando. E nesse ponto aí, os fariseus e os saduceus ficaram escandalizados, e muitos discípulos de Jesus também ficaram escandalizados e se afastaram dele por causa disso. Porque eles acharam que tinha que comer a carne dele, quando na verdade ele não estava falando isso, ele estava falando acerca da morte pela qual ele haveria de passar, não é? Os discípulos ficaram, e aí Jesus perguntou para eles se eles queriam também ir com os demais. Aí Pedro respondeu, né, para onde iremos nós, porque só tu tens a palavra da verdade. E aí Pedro entendeu qual era realmente a mensagem que ele estava querendo passar. Quer dizer, só ele tinha a palavra para dar vida às almas deles, dos discípulos. Então ele entendeu perfeitamente qual era o significado. A despeito do sentido da palavra de Deus e os efeitos que ela traz na alma do homem, nós podemos também, por exemplo, ver o que Pedro falou na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Nós vamos ver agora a palavra de Deus representada como sendo um leite, não é? Que é chamado por Pedro de leite racional. Que evidentemente não é o leite que a gente, né, aí tem que é ordenhado das vacas. Seria o leite representando a palavra de Deus, efetivamente, né? Então vamos ver o que Pedro realmente fala. Pedro o quê? 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos Não. no Ponto Galácia. Primeira Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. 1 Pedro 2, 1 e 2. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então, na verdade, aí Pedro está apresentando a palavra de Deus como um leite racional, pelo qual nós vamos crescendo, quer dizer, pelo alimento da palavra de Deus. Nós vamos adquirindo conhecimento e nisso nós vamos crescendo espiritualmente, né? Nós vamos ficando mais fortes, com condições de andar pelas nossas próprias pernas, né? Por nós mesmos. Aí nós vamos entender
a perfeita e boa, agradável e boa e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Nós vamos ter esse discernimento. Por outro lado, nós temos também Jesus falando em João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, que ele vai falar sobre a função da palavra de Deus nas nossas vidas em termos de santificação, de purificação das nossas almas. Aí como ela realmente vai produzir esse efeito. Então toda vez que a gente falar de pão, nós estamos falando pão no sentido espiritual, assim, a palavra de Deus. Então nós não podemos interpretar pão físico como alimento da alma espiritual. Isso realmente não tem cabimento acerca das nossas vidas espirituais. Isso realmente não vai funcionar. Então nós vamos participar da ceia com pão físico e não vai resolver absolutamente nada. Vamos orar, vamos consagrar o pão e tal, mas esse pão não vai ter nenhuma virtude de alimentar as nossas almas. No capítulo 17, João 17 e 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se nós queremos santidade, não vai ser o pão da Santa Ceia, depois de orado e consagrado. Esse pão não vai ter virtude de nos santificar. O que realmente nos santifica é a verdade. E a verdade, nós sabemos, é a palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Pois ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Né? Então ele está deixando muito claro. E aí, nós temos também o apóstolo Paulo falando sobre a função da palavra de Deus nas nossas vidas, para nos santificar, para nos purificar. Nós vamos ver a função da palavra de Deus também nesse sentido. Como pão, como água, representado como pão, como água, que nós já vimos, como pão, água e leite. Ela já se apresentou para nós dessas três maneiras. Então, essas sim, espiritualmente, são significados da palavra de Deus. Não é o pão físico, não é a água de beber líquida, né? E realmente nós não vamos ter essa virtude. O pão físico não vai ter essa virtude de alimentar as nossas almas. Né? Então, o leite racional é o pão físico, não é? que Jesus está falando, está representando a palavra de Deus. Né? E a água da vida, que é representada pela água, mas a água, no sentido espiritual, é a palavra de Deus. É 1 Timóteo capítulo 5, versículo 5, aí já não sei. Aí precisa ver onde é que está. 1 Timóteo 5. Não? Então vamos. Timóteo, 1 Timóteo, vamos achar. Em nome de Jesus. Nós vamos achar. Timóteo. Capítulo 5, versículo, deve ser os primeiros versículos. Não repreendas asperamente. Não. Não? O 1 Timóteo 5. Aí, sabe qual mais será levantada para nós? Pela palavra de Deus e pela oração são santificados. Nós somos santificados. Quatro, né? 1 Timóteo. 4, versículo 5. 1 Timóteo, então, 4, Porque versículos. pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Isso. Então, desde o início, nos versículos anteriores. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos maridos que Deus criou Os manjares.
dos fiéis. E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então eles fazem ação de graças para poder realmente prender as pessoas. Prender em quê? Nas suas mentiras, nos seus enganos. São os homens que têm a mente cauterizada. Então nós não temos que ter a mente cauterizada. Então, praticando esse ritual, essa Santa Ceia ritualística, né, ao longo do tempo, ela se torna cauterizada em nossas mentes. E nós ficamos no engano. Nós ficamos enganados, pensando que participando da celebração da ceia, aí sim, a partir de agora, depois que eu celebro a Santa Ceia, eu vou estar realmente purificado espiritualmente, minha alma vai estar purificada e eu vou estar alimentado espiritualmente, né, para poder andar aí no mundo, né, sem me contaminar com o mundo, porque eu já participei da Santa Ceia, então está tudo certo. E aí a palavra de Deus realmente ela é desprezada, é desconsiderada. Onde está realmente Jesus para participar da vida da pessoa, se realmente não for por intermédio da sua palavra? Porque ele fala assim, que examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim, elas testificam de Jesus. Então, se não for por intermédio da palavra, não vai ter realmente como ter uma vida espiritual. Não é? Quer? Não vai ter realmente uma vida espiritual, né, bem sucedida. Então, em resumo, era isso que eu tinha para dizer sobre a Santa Ceia. Na verdade, isso ficou impregnado ao longo dos anos, né, depois realmente do evento em que os falsos irmãos tomaram conta da igreja primitiva, né, e introduziram falsos rituais, dentre os quais aí foi estabelecida o que eles chamam de Eucaristia, né? E aí eles entendem que a hóstia consagrada é realmente o corpo de Jesus. E isso parece que veio impregnado ao longo dos anos e também se enraizou aí para o lado do protestantismo. Continua essa ideia falsa de que o pão, né, servido na celebração da ceia é um pão que tem virtude, e o cálice de vinho ou de suco de uva também tem virtude de interferir na alma do homem, melhorando aí seu nível espiritual, ou lavando, santificando ele por ter participado dessa celebração, o que é um verdadeiro engano. Então aí quem participa da celebração da ceia, que Jesus realmente disse para os discípulos fazerem, em memória do que realmente ele fez pelas nossas vidas, né, nos redimindo dos nossos pecados, pela morte que ele se ofereceu na cruz do Calvário, né? Aí no caso sim, se a carne dele foi rasgada, aí ele, figurativamente a carne foi rasgada e o sangue foi derramado para realmente nós pudéssemos obter a salvação por intermédio do seu sacrifício. Então aí sim, se nós entendemos, se nós participarmos dessa ceia, dessa celebração em memória do sacrifício que Jesus fez, sem discernir o que significa o corpo do Senhor, não discernimos o que é esse corpo, o que significa esse corpo, porque esse corpo significa a palavra da verdade, e não o pão físico que foi orado lá, que é o corpo dele, ou simboliza o corpo dele, como é usado aí, mas diz que simboliza, mas achando que mesmo nesse símbolo tem uma virtude que vai alimentar a minha alma. Não vai, nesse símbolo não vai ter virtude nenhuma, não vai acrescentar nada para a minha alma, simplesmente eu vou estar celebrando, pode ser até uma ceia com farta, né, com frutas, com pão, com doces, com tudo que tem direito de uma ceia aí que se possa fazer. Normalmente, se eu participar, mas me reunir para comer essa ceia, porque ceia é jantar, é refeição. Então, se eu me reunir com os irmãos e memorar, dizer, olha, vamos agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós, enviando seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, e sabemos que Jesus realmente está conosco até o final dos tempos, até a consumação dos séculos, Jesus está conosco,
realmente nos alegrar e agradecer a Deus por essa grande obra de salvação. Aí sim, aí vai estar realmente as pessoas discernindo qual é o verdadeiro significado. E continuar, evidentemente, se alimentando da verdade, se alimentando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Dela que nós temos que nos alimentar. Seja ela representada como um pão, seja ela representada, né, como água. E então é isso. Ou como representada como leite racional. Né? É isso que eu falei. Então que Deus nos abençoe, nos dê entendimento, condições realmente de entendermos qual é o verdadeiro sentido da celebração da Santa Ceia. Não estou aí descaracterizando, falar que a ceia, a celebração da ceia não tem a sua validade, mas ela não pode ser simplesmente uma prática repetitiva em que as pessoas porque sempre é lido em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, aqui fica aquela ladainha e aquela repetição, parece uma reza, né? Era melhor rezar o texto, né? Que ficar rezando, ficar fazendo reza, né? Repetindo as coisas. Então tinha que ser diferente, ler outras coisas, ler outras passagens, comunicar-se uns com os outros, se tem alguma necessidade. É uma oportunidade que a gente tem de entrar em comunhão, né? Também uma interpretação da palavra, saber ou que Deus tem revelado, se revelou alguma coisa para alguém espiritualmente, para fortalecer a igreja, revelar pecados ocultos. É um culto que a gente teria aí condições de espiritualmente fazer o Espírito de Deus agir na vida da igreja, edificando, ensinando, purificando o Espírito de Deus, não o pão da Santa Ceia e nem o vinho, nem o cálice. Vai realmente fazer absolutamente nada na vida de ninguém. Então não adianta repetir as coisas sempre do mesmo jeito, que vai realmente cair nessa esparrela, o povo vai estar realmente ali todo enganado, com a mente realmente totalmente embotada, cauterizada, não vai ter entendimento nenhum, discernimento de absolutamente nada, e vai estar participando de uma celebração que era para ser para edificação, vai estar realmente se celebrando para a sua própria destruição. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. Era isso que eu tinha para falar.